você, na paz do Senhor, amém? Eu quero deixar aqui hoje, nesta manhã, a palavra do Senhor que está em Gálatas, capítulo 1, no versículo 15, que nos diz assim: Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo falava do seu chamado. Eu quero chamar a sua atenção porque é um assunto que muitas vezes nós não paramos para pensar. Mas Deus, quando Ele me convidou, quando Ele me chamou, quando Ele me atraiu, a Bíblia nos fala que Paulo aqui teve convicção desde o ventre. E você já parou para pensar? Você já parou para pensar quando Deus te chamou? Deus te escolheu, Deus te fez. Irmãos, cada um tem uma forma e tem um chamado especial. E também temos um chamado específico. É interessante nós pararmos para analisar a história dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. E nós temos aqui Barnabé e Saulo, nós temos Jacó com um chamado muito específico e especial, nós temos Moisés com um chamado especial, nós temos Samuel, nós temos Davi, nós temos Eliseu, Jeremias, nós temos Débora, nós temos Esther, nós temos vários exemplos de um chamado especial. E Deus, quando Ele nos chama com um propósito. E você já parou para pensar qual é o propósito? E é interessante eu pensar assim: o chamado de Jeremias era das nações, o chamado de Amós era para profetizar, o chamado dos escolhidos de Deus, Davi, era para reinar. E isso é muito importante, eu entender o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus nessa geração? Quando Jesus nos incumbiu, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Meu irmão, esta palavra é a chamada específica. Deus tem uma chamada específica na sua vida. Olha, este texto sagrado revela a escolha especial de Paulo desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Então eu te digo, Deus te escolheu desde o ventre materno. Talvez você está aí sentadinho, ou em pé, ou dentro do seu carro, ou em algum lugar. Você tem um valor especial. Deus te fez. Deus te fez, Deus te formou, Deus te deu um nome, Deus te capacitou. Você é o que você é, você tem a beleza que você tem a formosura que você tem, porque Deus te fez assim. E às vezes um quer se comparar com o outro. Por que que o outro é assim e eu não sou? E há tanto questionamento. Por que que a cor do meu cabelo é assim? Por que os meus olhos são assim? Por que que a minha boca, os meus dentes, o meu nariz não é assim? Deus te fez assim. Nós precisamos entender o propósito dele na obra, como nós nos entendemos. Nós temos que entender qual o propósito específico de Deus na minha vida. E eu sei que Deus tem um propósito para que eu pregue para as nações. O ide do Senhor, o chamado do Senhor, ide e fazei discípulos. Deus tem um propósito, que você seja discípulo dele, que você ministre, que você tenha comunhão com ele nesta manhã, onde você está. Talvez você esteja aí vivendo esse momento de pandemia, de isolamento social, esteja entediado, com saudade de dar uma voltinha, de sair, mas eu te digo, Deus tem algo especial para você. Busque a Ele, busque a sua face, busque a sua presença, Deus vai falar com você. A Bíblia diz que Ele se revela a nós, como Ele se revelou a Paulo, que antes era um Saulo, um homem cruel, um homem assassino, um homem perverso.
que perseguia o povo de Deus, mas Deus o levou em uma chamada específica e o transformou em um Paulo. E só aconteceu isso porque Paulo deu lugar. Então eu te digo, dê lugar, deixa Deus te transformar. Que Deus fique com você, que continue abençoando a sua casa e a sua família. Um abraço, fique com Deus.